Olá, muito bom dia. Durante esta semana, estamos vendo e aprendendo com os últimos dias de Jesus em seu ministério terreno. Chegamos hoje no quinto dia. Nesse dia, Jesus viveu intensamente. Muitas coisas aconteceram durante o transcorrer deste dia. Começa logo pela manhã, quando Jesus, juntamente com seus discípulos, se preparam para celebrar a Páscoa. Jesus então comissiona 2 de seus discípulos para irem até a cidade próxima, para que ali possam achar um lugar onde pudessem celebrar a Páscoa. Eles encontram um homem. Conversando com esse homem concede a eles um lugar para que eles pudessem comemorar. Jesus então, juntamente com seus discípulos, vai até esse lugar, um lugar amplo, que pudesse acomodar 13 pessoas. Jesus, naquele momento em que está ali celebrando a Páscoa, após celebrar a Páscoa e enquanto comiam, Jesus toma um pão e, olhando e falando com seus discípulos, ele diz que aquele pão era agora a nova aliança que era feita com eles. Ele também toma do cálice, o cálice do seu sangue. O pão simbolizando o corpo, o vinho simbolizando o sangue. Jesus então diz que ali é feita a nova aliança e institui a ceia do Senhor. A partir daquele momento, deixa-se de celebrar a Páscoa e passa-se a celebrar a ceia do Senhor. Paulo diz que devemos fazer isso em memória de Cristo. Jesus está ali reunido e enquanto celebravam, Jesus, falando com seus discípulos, enche-se de compaixão e, com dor no seu coração, diz que um deles iria traí-lo. João, que estava com a sua cabeça recostada em Jesus, pergunta: Mestre, quem é? E Jesus então diz: aquele que mete a mão comigo, esse irá trair-me. Momentos antes, Jesus, ainda reunido com seus discípulos, faz ali um gesto que demonstra toda a humanidade do cristianismo e, acima de tudo, toda a humildade que devemos ter. Jesus tira as suas vestes de cima, as que estão sobrepostas, cinge-se com uma toalha e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Jesus diz que aquele é um gesto que deveria ser realizado por todos, que uns deveriam lavar os pés dos outros, como um sinal de humildade que viria a prevalecer dentro do cristianismo. Após Jesus fazer esse ato, Jesus também fala com Pedro e diz a Pedro que ele deveria ficar atento, pois Pedro iria compartilhar de algo que Jesus iria sentir antes dele. Pedro futuramente foi crucificado como Cristo, mas Pedro antes haveria de negar a Jesus enquanto Jesus estava sendo preso. Cristo continua ali com os seus discípulos e Jesus consola os seus discípulos. Jesus diz a eles que eles deveriam seguir como ele fez, porque ele era o caminho, ele é o caminho, a verdade e a vida, e que não há como ir ao Pai se não for por ele. Jesus ainda nesse consolo que estava dando, porque era como se ele estivesse se despedindo dos seus discípulos, ele fala do Consolador que viria para estar com eles. O Consolador a que ele se referia é o Espírito Santo, que habita hoje no meio da igreja e habita em cada cristão e habita em cada alma que professa Jesus como seu Senhor e Salvador. Jesus ali ainda, naquele lugar onde estavam celebrando a Páscoa, Jesus ora e intercede por seus discípulos. Jesus clama a Deus
por aqueles homens. Jesus diz que eles iriam enfrentar dificuldades e que Deus pudesse estar com eles em cada momento. Jesus clama ao Pai para que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nesse momento, Jesus sai em direção ao monte do Getsêmani, ao jardim do Getsêmani, onde ele costumava muitas vezes ir para orar. E ele vai juntamente com os seus discípulos. Ao se aproximar do Getsêmani, ele toma 3 dos seus discípulos para estar com ele em oração. Afasta-se um pouco e diz a palavra do Senhor que ele então cai por terra e começa a orar, dizendo que estava tomado de pavor e angústia, e clama a Deus para que, se pudesse, que afastasse dele aquele cálice que ele haveria de experimentar. Mas Jesus, assim como nós devemos fazer, se dirige ao Pai dizendo: mas não seja feita a minha vontade, e sim a sua. Devemos ser obedientes ao Pai. Devemos sucumbir diante de Deus, porque somos servos de Deus. Jesus vive intensamente ali naquele Getsêmani. Jesus, por 3 vezes, se levanta e vai até os seus discípulos e os acha dormindo. Muitas vezes nós também nos encontramos assim, preguiçosos em orar, preguiçosos em nos chegar a Deus. Mas Cristo está sempre e constantemente em oração. A palavra do Senhor diz que Ele está junto ao Pai e intercede dia e noite por nós. Jesus está ali vivendo um momento de muita dor e apreensão. E narra Lucas que gotas de suor em forma de sangue corriam pelo seu rosto. Era muito intenso o que Jesus estava vivendo. Naquele momento, após essa oração, quando Jesus se levanta para sair ali do jardim, chega Judas, juntamente com alguns oficiais e sacerdotes, para prender a Jesus. Havia sido dado um sinal para que Jesus fosse identificado. Judas daria um beijo na face de Jesus. Um gesto que demonstra carinho e amizade era ali usado como um gesto de traição. Ao fazer isso, Judas entrega Jesus nas mãos dos romanos e dos sacerdotes, que o levam preso. Assim passa-se um momento e Jesus é levado até a casa do sumo sacerdote, porque estava fechado, era noite, e já o lugar de julgamento estava cerrado. Jesus não teve um julgamento correto. Jesus não pôde se defender, foi um julgamento irregular. Todos que estavam com Jesus saíram correndo quando chegaram os oficiais, inclusive Pedro. E Pedro fica ao longe observando o julgamento de Jesus. Ele fica no pátio da casa daquele homem. Jesus, diante dos seus acusadores, não diz palavra. Somente quando o sumo sacerdote diz para ele se ele era o Cristo, e ele responde: tu dissestes. Então eles literalmente resolvem prendê-lo e matá-lo. Diz a palavra do Senhor que cobriram a cabeça de Jesus e davam socos e murros e tapas e perguntavam: então, se és mesmo Deus, diga quem é que te bateu. Enquanto isso, Pedro estava no pátio. Alguns identificaram Pedro como sendo aquele que vivia com Jesus. E ele ali, como havia profetizado Cristo, nega Jesus por 3 vezes. Quando ele percebe isso, o galo canta e Pedro cai por terra, chorando e lamentando por aquele ato que ele havia feito. Muitas vezes nós também negamos a Jesus na nossa trajetória. Muitas vezes nós, com medo
negamos a Jesus. Mas eu quero dizer para você que Cristo nos perdoa pelas nossas fraquezas. Amanhã, sexta-feira, nós veremos Jesus sendo condenado e crucificado. Que Deus o abençoe e que você continue compartilhando este vídeo com aqueles que você ama, para que nós possamos divulgar a palavra do Senhor. Deus os abençoe em nome de Jesus.